Rodrigo Lindoso, boa tarde. Você é um dos poucos do grupo que já conhecia o Zé Ricardo bem antes, né, da chegada dele. Gostaria do teu relato sobre as principais marcas do estilo do Zé Ricardo. Cada treinador tem a sua característica, a sua qualidade. O que é o diferencial do Zé Ricardo, não só na questão tática, também isso, mas na relação com o grupo e tudo que chamou a atenção do grupo de jogadores na tua visão, alguém que conhece ele há mais tempo? Bem, é isso, né, que aconteceu no último jogo. Para mim é mais fácil de entender as coisas pelo fato de já ter trabalhado junto. No caso do Paulo, que se eu não me engano foi mais tempo do que eu. Mas é isso aí que vocês viram, né? Já teve... A gente fala muito, né, que não dá para ter parâmetro em um mês, 2 meses, muito menos em um jogo. Mas ficaram algumas coisas nítidas, né? Somos todos profissionais, bem grandinhos, então é claro que são muitas informações quando chega um treinador novo, mas como eu falei, a gente já vive a nossa vida, então é claro que a gente consegue assimilar a maioria das coisas. Claro que fica algumas coisas em, vamos dizer assim, uma certa insegurança como tem pouco tempo de trabalho para fazer num jogo. Claro que o jogo é bem diferente do que o treinamento, mas já dá para ver bastante coisa, né? Conheço bem, gosta sempre de jogar, estratégia em cima de cada jogo. Então, vamos dar mais um tempo aí com esse prosseguimento aí que já de cara foi bom. Lindoso, tu citou uma estratégia a cada jogo do Zé Ricardo. Isso quer dizer que a gente pode ver daqui para frente alguns testes, não a manutenção do esquema que foi utilizado contra o Bahia. E queria que tu falasse um pouquinho mais sobre justamente esse esquema, que foi um time mais rápido, um time mais para frente, né, com apenas tu e o Edenilson de volantes. Como é que tu se sentiu nessa outra modelação, que era uma das reclamações do torcedor colorado, que o Inter, principalmente fora de casa, jogava muito fechado? Olha, questão de estratégia, isso parte dele, né? Então, agora acho que vai caber ele agora a situação de pro próximo jogo, né? Bem diferente, pelo fato de ser um jogo dentro de casa. Então, se é manutenção, com certeza vai ser estratégia da cabeça dele. Se tiver modificações, vai ser também. Então, a gente está aqui para exercer o que ele pedir. A outra pergunta... Sim. Sem dúvida, são características, né? Jogadores ali bem velozes, né? Vamos se dizer praticamente os mais velozes do time ali, de extremos, né? O Neilton jogando por dentro, onde o próprio Zé citou que ele fazia isso muito bem quando estava no Vitória. Então, ajuda a aproximação do Guerreiro ali bom. Mas a situação de jogar para frente, fora de casa, se você pegar alguns jogos no início do Brasileiro, a gente, tanto fora de casa quanto dentro de casa, a gente jogou com aquela formação de 3 volantes. Claro que eu comentei algumas vezes aqui que faltou um pouco de sorte em alguns jogos, né? Nossa, vai ter um jogo muito bom que a gente fez contra o próprio Santos, que hoje é o vice-líder da competição, que tivemos gol anulado, tivemos um bom volume de jogo e era a mesma formação, e não aconteceu. São coisas de futebol, né? Mas sem dúvida que quando você coloca os 3 atacantes ali junto com o Guerreiro, se torna mais ofensivo, isso não tem dúvidas. Mas é como eu falei, o Zé gosta de trabalhar com estratégias, posicionamentos, então acho que independente de quem jogue ali, ele vai criar uma situação para que sempre esteja a área preenchida, esteja chegando bem sem desguarnecer lá atrás. Lindoso, o objetivo aqui no Inter, ninguém esconde, é uma vaga agora para a Libertadores de 2020, mas no mês de setembro, Inter e Atlético Paranaense disputaram a final da Copa do Brasil e o Inter acabou saindo com o vice-campeonato. Existe por parte de vocês, jogadores, um clima de revanche para esse jogo de quinta-feira, ou a Copa do Brasil vocês já esqueceram a decisão e agora é focar nessa reta final aí do Campeonato Brasileiro? Olha, 2 coisas. Futebol, eu já comentei isso também, Brasileirão são 2 turnos, então o primeiro jogo, né, sendo fora ou dentro de casa, sempre deixa algumas marcas, sendo com vitória ou com derrotas, né, e acaba levando uma rivalidade para o próximo jogo. Isso são todos os jogos, não tem exceções, né.
Questão de rivalidade vai ter pelo fato de a gente ter perdido o primeiro jogo no primeiro turno lá, né? Eu estava em campo, mas em relação à Copa do Brasil passou, né? Não dá para ficar levando isso à risca, porque perdeu uma decisão, tem que ser revanche sempre. Revanche sempre vai existir, se você perde um jogo, você quer ganhar o próximo dentro de casa ou fora, né? Então não tem muito disso não, é outra competição, a gente procura focar no brasileiro, já passou tudo, então não tem muito esse negócio de revanche, não. Lindoso, você é um dos 7 jogadores do Internacional que estão pendurados nessa partida contra o Atlético Paranaense, tendo em vista que no próximo domingo tem o Clássico Grenal na Arena do Grêmio. Claro que são 2 partidas da mesma competição, que valem os mesmos 3 pontos, seja contra o Atlético, seja contra o Grêmio, mas existe uma preocupação no time em relação a esses pendurados, alguma forma de tentar evitar o cartão amarelo nessa partida contra o Atlético? Quando você tem, né, essa possibilidade, é claro que você fica com uma certa alerta, né? Então, ainda mais tratando que já está no reta final, clássico. Mas vocês sabem que a gente está sujeito a isso, né? Não tem como fugir. É claro que se tivesse uma situação para estar pendurado, não seria esse jogo, seria um outro, né? Se você perguntasse para todo mundo. Mas isso aí acontece, a nossa profissão. Não dá para ficar pensando em domingo. A gente tem que ter todo o foco no Atlético e é assim que está acontecendo. Eu particularmente sabia, mas nem me ligava para isso. No jogo não tem como você negociar essas coisas, né? Se tiver de acontecer, vai. Eu pelo menos tomei agora um cartão amarelo. Se vocês viram, eu fiquei muito bravo com o Marcelo pelo fato de eu estar de costa. Em nenhum momento eu o companheiro, não quis machucar. Em nenhum momento também disse que não foi nada. Eu sei que eu fiz a falta, só que ele acabou me amarelando. Então, a gente vê essas situações, pode acontecer em jogo, às vezes uma interpretação mal. Então, é o futebol, a gente não vai ficar de pé mole quinta-feira. A gente esquece domingo, sei que da importância que tem aqui no estado, dentro do clube, mas o foco é o Atlético. Ô, Lindoso, você fala bastante em ser outra competição, né, do lado contra o Atlético Paranaense, mas a gente vê quase um outro Inter, mudou treinador, tem mudanças na defesa, mudança no sistema tático. Dá para dizer que é um outro Inter para enfrentar o Atlético Paranaense, ou ao menos um Inter em transformação? Não, tem muita coisa que ficou. Isso aí vai acabar o brasileiro e não vai ter como esconder. Até porque é um trabalho de 2 anos, se joga fora assim, se esquece tudo em 2, 3 semanas, né? Já foi se falado bastante da importância que teve o Odair aqui. Então, por mais que tenha uma mudança, né, não é trágica, não tem como, né? Mas é um pouco diferente. Mas claro que tem uma estrutura do que se foi feito durante esse trabalho, né? Eu cheguei, me encaixei nessa estrutura e o próprio Zé comentou isso, que não vai fazer muitas mudanças, né? Vamos dizer assim, até porque acaba sendo muita informação, mas é claro que aos poucos, são 11 jogos, né? Já foi faltam 10. Sem dúvida que ele vai colocar algumas coisas dele, mas ainda vai ter muito do que foi nesse trabalho do Odair também. Lindoso, há um tempo atrás eu te perguntei o seguinte: quando o Dourado se machucou, você assumiu a titularidade e de certa forma você vem fazendo uma bela temporada, né? A pergunta era as suas características junto ao do Dourado. Me lembro que você respondeu que não tinha as mesmas características dele, ou mais ou menos próximo. Você esteve fora por lesão alguns jogos e o Internacional acabou caindo de rendimento nesse meio campo. Mesmo que a gente veja que alguns outros jogadores entram, não tem o Rodrigo Lindoso ali na frente da área, como o primeiro volante. Essa sua volta, o Internacional mudou praticamente quase tudo, né? Mudou 2 volantes, mudou uma concepção mais de ofensiva, mais propositiva de time. O que isso te ajuda e o que você pode auxiliar nessa mudança que o Zé Ricardo está colocando no time? Sei que a gente ainda tem uma estreia, vai ter para a segunda partida, depois tem um Clássico Grenal. Mas o que isso te ajuda e o que você pode ajudar nessa mudança do Zé Ricardo? Fico feliz pelo elogio, né? Venho procurando fazer meu melhor sempre, né? Mas não vou tirar, vamos supor, dar os méritos para mim, né? Porque eu tô fora, o time não vai bem, não creio que não é nada disso. E nem quando eu tô, o time ganha por causa de mim. É o coletivo, né? O grupo.
E assim, foi bom para o Zé, né, também ter alguém que ele já conhece dentro do grupo. Ele tinha eu como uma pessoa de confiança no Botafogo, né? E ele foi um do que me queria lá para esse ano de 2019, só que aconteceu da minha vinda para cá. Então, para ele o feedback foi bom, né? De já pouco tempo, mas conhecer o grupo, né? De estar jogando essas competições importantes, jogos importantes, de passar algumas coisas para ele. E, com certeza, de estar ajudando ele também, né? Na comunicação com os atletas, isso tudo. Então, e isso, de qualquer forma, é meu papel. Era assim quando o Odair me precisou de mim, né? Eu sempre fui um cara, costumo dizer que sou muito chato, né? Falo muito dentro de campo, né? Assim, é claro que eu não sou o dono da verdade, mas é importante ter essa função dentro de campo, né? É bom que a gente vai trocando ideias ali, nunca é para criticar, é sempre para evoluir, esquecer o que passou e vamos para frente. Então, acho que são esses pontos assim, né, que eu tenho de bom, né? E foi importante também para a chegada do Zé, ele me conhecer, ele saber desse meu perfil. Então, assim, é uma coisa que encaixa, foi bom para ele, espero que continue bem. Lindoso, em relação à Libertadores, o Inter no último final de semana subiu uma posição, foi a quinto, né? Amanhã tem um clássico paulista, Palmeiras e São Paulo. Uma derrota do São Paulo e uma vitória do Inter, e o Inter se aproxima definitivamente do G4, né? Não, assim, eu costumo dizer, né, já tem uns 3 anos, né, desde o meu último clube, sempre falava jogo a jogo. Claro que você precisa ter algumas metas, né, alguns objetivos, mas o jogo a jogo depois é consequência, título, essas coisas, né? A classificação da Libertadores vai ser consequência de cada jogo, né? Sabe que tem uns confrontos diretos, nós mesmos, acho que se eu não me engano, são 5 jogos de confrontos diretos, que está ali uns na frente, outros atrás, e eles também vão estar brigando lá na frente. Mas como aconteceu, você viu que a gente fez nosso papel, um jogo bem difícil, um confronto direto, fora, e os outros adversários também ganhou. Então, se a gente não faz nosso papel, não adianta pensar nos outros. E como tem que ser daqui para frente. Eu sei que a gente acaba dando uma certa secada, porque é normal, é coisa do futebol, mas o foco sempre maior no que a gente vai fazer dentro de campo. Então, a gente não pode deixar o nosso, né, de fazer, e depois a gente vê o que dá lá na frente. Mas pensar no Atlético, né, sempre falar do Atlético, se vier um resultado primeiramente bom nosso, a gente vê o que acontece com os outros. Valeu, gente.